Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é terça-feira, dia 24 de novembro. Nós estamos com o Alimento Diário, essa série Deus nos chama para o seu reino e glória. Esse é o volume 2. A vinda de Cristo é certa. Nós estamos na primeira semana com mensagem 5. A vontade de Deus, a vossa santificação. Ó Senhor Jesus, ser santo não é simplesmente ter certas atitudes, Senhor Jesus, mas é realmente obter os elementos santos de Deus. A santificação é um processo pelo qual nós precisamos passar para a gente obter mais da vida de Deus dentro de nós. Ó Senhor Jesus, o plano de Deus original, colocar o homem no jardim, era que o homem comesse da árvore da vida, para poder receber a vida e a natureza de Deus. Mas isso não aconteceu. Mas hoje, através de Cristo, Senhor Jesus, através do desfrute de Deus no Espírito, nós recebemos essa vida, Senhor Jesus. E essa vida precisa nos levar a buscar agradar ao Senhor, a buscar viver na sua presença. É isso que vai nos levar a ter esse processo de santificação acontecendo a todo tempo na nossa vida. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos dê espírito de sabedoria e de revelação para a gente compreender e viver essa palavra e que Ele também nos dê um bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 10. Ó Senhor Jesus. Orando noite e dia, com máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 e 15. Ó Senhor Jesus. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esses versículos na tela, você pausa o vídeo e transforma esses versículos na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. Santificação. Ó Senhor Jesus. No início do 4º capítulo de 1 Tessalonicenses, Paulo exorta os irmãos à prática da santidade. Esse assunto não é muito agradável de tratar. Desejaríamos que tudo estivesse bem entre todos os irmãos e pudéssemos abordar outras porções das Escrituras. Contudo, como fiéis ministros de Deus, devemos ser canais para o Senhor sempre apresentar uma palavra honesta e sincera para a igreja. Ó Senhor Jesus. Leiamos. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. O que chama a atenção nesse versículo é o trecho, a maneira por que devemos viver e agradar a Deus. Paulo nos mostra que devemos viver para agradar a Deus, e que precisamos considerar a maneira desse viver que agrada a Deus. O apóstolo exortou os irmãos com as seguintes palavras: efetivamente estáis fazendo, continueis, indicando que os santos deveriam prosseguir na maneira como viviam, progredindo cada vez mais para agradar a Deus. Precisamos prosseguir na vida da igreja e jamais parar. Pelo contrário, vamos progredir e continuar a progredir, pois Deus nos revelou o seu plano, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Durante todo o período em que esteve entre os Tessalonicenses, Paulo aproveitou para revelar-lhe a economia de Deus, seu propósito eterno em todos os detalhes. Embora esse tempo não lhe tenha sido suficiente, pois teve de sair de Tessalônica às pressas, ele disse mais tarde que orava com empenho, porque gostaria de reparar as deficiências da fé daqueles irmãos. Paulo então escreveu para ajudá-los na questão de ter um viver de modo a agradar a Deus, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. A vontade de Deus é a vossa santificação. Santificação refere-se ao processo pelo qual temos de passar para ser santos, porque nosso Deus é santo. No Antigo Testamento,
há vários versículos revelando que Deus é santo. Todavia, leiamos no Novo Testamento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Portanto, a vontade de Deus é que sejamos santos, porque Ele é santo. Ele é único e distinto, e não há nada igual a nosso Deus. Ó Senhor Jesus! Ao criar o homem, Deus o colocou no jardim do Éden. Se o homem tivesse obedecido à ordem de Deus e comido do fruto da árvore da vida, a vida de Deus teria entrado nele, juntamente com a natureza santa de Deus. O homem, assim, seria santo como Deus é. Contudo, como deixou de lado a ordem de Deus e atendeu ao falar de Satanás, a antiga serpente, foi derrotado e o pecado entrou nele. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos os homens foram contaminados, corrompidos pela natureza do pecado. Mas Deus não desistiu de seu propósito e, por meio de seus profetas, continua exortando o homem à santidade. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Nosso procedimento, nossa maneira de viver deve agradar a Deus, sendo nós santos e buscando um viver de santificação diante de Deus. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Qual é o desejo de Deus em relação a nosso viver? Ó Senhor Jesus! É a santificação, né? Que a gente busque, né? Não só fazer isso e aquilo, mas realmente ter a natureza de Deus, né? Ter um procedimento da maneira que agrada a Deus. E o que vai agradar a Deus não é só ser bonzinho, deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo, Senhor Jesus, mas é agir em obediência à sua vida, à sua vontade. Nós precisamos valorizar a presença de Deus, né? Sempre procurar ao máximo, né? Permanecer na sua presença, valorizar isso, ó Senhor Jesus, para que Ele possa nos introduzir mais da sua palavra, mais da sua vida. É isso que vai realmente nos transformar em santos, né? É a vida e a natureza de Deus, ó Senhor Jesus. E aí sim a gente vai proceder da maneira que agrada a Ele, e não só um procedimento exterior, mas sim o resultado de uma vida interior. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, que realmente, né, é o meu ponto-chave de hoje, né, que realmente a gente possa buscar, né, um viver de santificação diante de Deus. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Não é buscar um viver de santificação segundo o nosso padrão, mas é realmente buscar um viver de santificação diante de Deus. Ó Senhor Jesus. Nesse final de semana, né, o irmão falou muito conosco. Os irmãos tocaram vários pontos importantes, né, a respeito de procedimento. Os irmãos estão falando muito a respeito do nosso procedimento, do nosso viver. Ó Senhor Jesus. Mas não é só um viver exterior, mas é realmente, né, como a gente já viu, né, alimento diário anterior, né, toda a questão que a gente viu a respeito da glória. A glória é o próprio Deus se manifestando a nós, né? Senhor Jesus, a gente precisa viver diante dele. Ó Senhor Jesus, e a partir daí começou a falar muito sobre a questão do nosso viver. Ó Senhor Jesus, e nesse final de semana os irmãos reiteraram mais ainda. Nós precisamos ter um viver que agrada a Deus. Ó Senhor Jesus, e precisa ter um viver santo, não viver diante de Deus. Isso vai produzir realidade em nós. Ó Senhor Jesus, o irmão mostrando que a gente conhece a palavra, a gente obtém a palavra, a gente retém a palavra, mas essa palavra só vai ser sedimentada, só vai realmente permanecer no nosso viver, Senhor Jesus, se a gente tornar essa palavra real, ou seja, se a gente transformar essa palavra na nossa vida, deixar Deus trazer os elementos, né, através da fé, né? A fé é a substantificação, né, daquilo que Deus preparou para nós, da realidade de Deus em nós. Então isso precisa se tornar algo substancial, ó Senhor Jesus, algo que realmente impacta a nossa vida, né, impacta o nosso viver. Isso leva também um impacto na vida das pessoas, ó Senhor Jesus. A gente precisa realmente estar muito atento quanto a isso. E aí o irmão mostra que o que nos ajuda a sedimentar a palavra, a gente viver a palavra, são os sofrimentos. Como o irmão falou aqui no início do alimento diário, né, falar sobre a questão da prática da santidade não é algo muito agradável de se falar, porque você também tem que falar das questões negativas.
Ele falou, seria muito bom, né? Só falar coisas boas para os irmãos e tal. Mas a gente, como fiel ministro de Deus, a gente precisa levar, né, a palavra honesta e sincera. Aquilo que Deus tem colocado para levar. Não é aquilo que a gente quer, mas é aquilo que Deus precisa. Não é o que a gente acha que precisa, mas o que realmente Deus vê que a gente está tendo necessidade. Nós necessitamos dessa palavra, uma palavra de santificação, Senhor. Então, através dos sofrimentos, a palavra se torna real em nós. E quando eu vivo a palavra com realidade, eu produzo a justiça de Deus. Então o irmão ele falou na palavra aqui, muitas vezes nós temos as nossas justiças. Aí ele deu exemplo, né? O homem estava lá no jardim do Éden, comeu do conhecimento do bem e do mal, viu que estava nu, Senhor Jesus. Então ele viu que era vergonhoso, né? Por que a gente se veste? Né? Para poder ter uma aparência melhor para os outros. Para que as pessoas possam olhar para nós e ver a gente um pouco melhor, né, Senhor Jesus? Então a vestimenta é para exibir algo. Só que o que o homem fez com as suas justificativas? Ele foi lá e cobriu com folha de figueira, que logo ia cair e ia expor tudo de novo, Senhor Jesus. Então é isso que a gente faz, a gente conhece a palavra, usa de conhecimento, usa de exemplo, isso e aquilo, tudo isso é trapo de imundície, vai cair logo. Mas o que o Senhor quer nos dar é uma vestimenta permanente. Ele quer nos revestir de Cristo. Ó Senhor Jesus. Então a gente tem que ver que, né, por que eu estou sendo revestido de Cristo? Para poder levar Cristo para outros. Então o irmão, ele mostrou, né, que a Bíblia fala conosco, né, de que o Senhor irá nos julgar conforme as coisas que a gente fez, né, o bem ou o mal que a gente fez mediante o nosso corpo. Senhor Jesus. Por que isso? Por que não falou que era mediante o espírito ou a alma? Por que o corpo? Porque as pessoas não conseguem ver o nosso espírito, não conseguem ver a nossa alma, mas elas veem o nosso corpo, veem a nossa reação, a nossa atitude diante das situações. Por isso que a gente precisa ter um procedimento. Paulo falou aqui, né, a maneira, né, o irmão destacou aqui, né, Senhor Jesus, a maneira por que deveis viver e agradar a Deus. E vocês já estão fazendo, mas tem que continuar progredindo cada vez mais. Então viver que agrada mais a Deus, aonde? No procedimento. Ou seja, naquilo que a gente manifesta para as pessoas, né? Só que eu tenho as minhas justificativas, eu tenho as coisas que eu já estou acostumado, eu tenho uma aparência de piedade, Senhor Jesus, eu tenho uma aparência espiritual, e isso pode me enganar, porque isso é um conhecimento do bem e do mal, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso é bom, isso é ruim, isso é certo, isso é errado. Só que o Senhor, Ele quer que a gente exiba Cristo. As pessoas precisam olhar para nós, né? As pessoas têm que olhar para nós e ver Cristo no nosso procedimento. Ó Senhor Jesus, óbvio que a gente não vai agradar todo mundo, mas quem estiver no Espírito vai diante de Deus. Por isso que no finalzinho ele fala, nós precisamos ser santos e buscar um viver de santificação diante de Deus. Não é simplesmente mostrar algo para as pessoas, mas é ir diante de Deus e o meu viver, o meu procedimento, aquilo que as pessoas estão enxergando, ó Senhor Jesus, precisa ser algo que foi feito diante de Deus, algo que teve base em Deus. É por isso que está mostrando para nós que a santificação é o processo, é que a gente passa para ser santo, porque Deus é santo. Senhor Jesus, não é? Eu não vou ver Deus pelo seu comportamento assim, assim, assim. Não, eu tenho que enxergar a Deus agora a partir da sua vida e natureza. Por isso que Cristo veio dar para nós a sua vida, né? E mostrou que, num primeiro momento, nós fomos revestidos por Cristo. Amanhã eu vou entrar um pouco mais nesse assunto, que amanhã a gente vai falar sobre santificação posicional e disposicional. Né? Na parte posicional, né, o Senhor nos tirou do mundo e nos colocou na igreja. Né? É como fala lá no Velho Testamento, né, que nos deu uma veste recamada de ouro. Nos revestiu de Cristo. Para quê? Para a gente estar no palácio. A gente estar na vida da igreja. Só que agora, o Senhor Ele quer que nós tenhamos um procedimento. Agora, para ir diante de Deus e diante do Rei, nós precisamos de uma veste bordada. Né? E a Bíblia fala que a nossa veste é bordada pelos atos de justiça. Só que não são os atos da minha justiça, mas são os atos da justiça de Deus. Ou seja, a minha veste está cheia de pedacinhos de Cristo. Né? O bordar, né? Os atos de justiça, o bordar ali, né? O espetar, colocar os elementos de Deus na nossa vestimenta, naquilo que os outros estão vendo. Né? Senhor Jesus. Né? Vestir-se é sempre para se apresentar a outro. Deus nos colocou na igreja e Ele tem um propósito, Ele tem um plano para nós.
Por isso que Paulo falou, olha, eu tive que sair rapidamente e agora eu preciso cobrir a vossa deficiência, as vossas deficiências na fé. Senhor Jesus, vocês precisam acrescentar mais de Cristo, vocês precisam buscar, né, o acrescentar de Cristo. Senhor Jesus, precisa ir diante do Senhor. Senhor, qual é a maneira que te agrada? Ó Senhor Jesus, a gente precisa ser esses canais que transmitem a palavra de maneira honesta, de maneira sincera. Isso os irmãos estão persistindo conosco. Eu preciso viver uma realidade. E essa realidade vai produzir justiça. Vai produzir Cristo na minha vida. Não é a minha justiça, mas é Deus sendo colocado no meu viver. É Deus sendo manifesto no meu viver. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, essa realidade vai produzir justiça e essa justiça, ela produz paz. Ó Senhor Jesus. E a paz, ela passa o hábito do nosso coração. A gente passa a não ser mais julgado, né? A não julgar as situações por coisas exteriores, mas realmente pela paz interior. Então, quanto mais a gente se voltar para o interior, ó Senhor Jesus, mais a gente vai ter realidade de Deus. Mas não é ter uma vida introspectiva, não é se voltar para a alma, mas é realmente se voltar para o Senhor, é ir diante dele, é procurar, né, Senhor Jesus, a maneira que deveis viver, e esse viver agrade a Deus. Não é agradar a mim, agradar a isso e aquilo, é agradar a Deus de fato. É Deus sendo infundido em nós, para a gente ter mais a vida e a natureza de Deus. Como a gente já viu aqui no Alimento Diário, né, o volume anterior, Senhor Jesus, o inimigo de Deus tentou corromper a raça humana, tentou misturar o ser humano com uma raça angelical caída. Ó Senhor Jesus, fez algo que Deus abominava, mistura de raças. Ó Senhor Jesus. Aí quando a gente fala raça, né, é raça humana, né, cachorro, gato, ave, né, Senhor Jesus. Né, cachorro, por exemplo, hoje a gente tem várias misturas de espécies. Né, misturou o pitbull com não sei o que, deu isso, deu aquilo. Mas é cachorro com cachorro. Agora Deus não aprovaria uma mistura de um cachorro com um gato. Ó Senhor Jesus. Então, é isso que você está falando conosco. O ser humano tem que se relacionar com outro ser humano. Senhor Jesus. Mas o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Nós saímos de Deus, nós partimos de Deus e precisamos retornar para Ele. Um ponto importante falar nesse final de semana foi essa questão do casamento. Quando Cristo mostra que Ele se deu por nós, se deu à igreja para nos salvar, se entregou totalmente, é isso. Né? A união de marido e mulher é para fazer, né? Adão, né? Deus colocou pesado sono sobre Adão, tirou uma costela e dessa costela fez a mulher. Né? Ele edificou uma mulher para Adão. E aí depois, Adão, quando viu a mulher, né, falou, Deus mostrou que o homem iria se unir à sua mulher, os dois vão se tornar uma só carne. Né? E aí Adão falou, olha, se chamar-se a varoa, porque do varão foi tirado. Então Adão percebeu que foi tirado dele e foi devolvido para ele. E assim como Cristo entregou para a igreja, é para a gente perceber que nós viemos de Deus e agora nós precisamos retornar para Deus. Só que o homem foi corrompido. Então nós precisamos eliminar toda essa corrupção e estar no estado original, para que a gente possa, né, da maneira como nós saímos de Deus, nós podemos ser esses como Deus fez e retornar para Ele, para haver um complemento, para ver a inteireza daquilo que Deus fez. Então nós precisamos levar a sério, né, aquilo que Deus está realizando no nosso meio. Se o homem lá no jardim, né, antes de ser corrompido, tivesse comido da árvore da vida, não haveria problema nenhum. O homem ia receber a vida e a natureza de Deus, estava tudo certo. Só que quando o homem pecou, já não podia mais receber, porque Deus tinha agora que lidar com esse problema primeiro. Então hoje, nós como a igreja somos a noiva de Cristo, né, e o Senhor, um dia, né, Ele vai voltar e nós vamos ser a esposa de Cristo. Deus vai fazer esse casamento. Ó Senhor Jesus. E diante disso, né, nós vamos estar ali totalmente moldados, né, mudados, né, de acordo com a forma original que Deus preparou. Por isso está mostrando para nós, está nos encorajando quanto à questão da santificação. Como a gente viu ontem, né, no resumo do Alimento Diário da semana, ele tocou 2 pontos, né? A exortação à santidade e o amor fraternal. Ó Senhor Jesus, a gente precisa expressar, viver esse amor diante dos irmãos, né? Como eu falei no início, né? A nossa veste, a nossa vestimenta, a nossa maneira de viver, a maneira de expressar, é para quê? É para que os outros vejam. Só que não é para ver qualquer coisa, não é para ver uma carinha arrumadinha,
né, cabelo, roupa, não, a vestimenta é Cristo. Não são as nossas justiças, as nossas justificações, mas é realmente cumprir a vontade de Deus. Deus é santo, Ele é único, distinto, não há nada igual. Ele nos fez a sua imagem conforme a sua semelhança. Mas se a gente olhar para nós, a gente vai ver muito pouco de Deus. Senhor Jesus, a gente não pode achar que são só coisas exteriores, não é só aparência. A gente precisa realmente perceber que nós fomos feitos para receber a vida e a natureza santas de Deus, únicas. Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa realmente perceber como que foi a degradação da humanidade. O pecado entrou em todos os homens. E Deus resolveu isso na pessoa de Cristo. Por isso que hoje nós precisamos tocar na graça. A graça de Deus, né? Cristo sendo entregue para nós todos os dias, para o nosso desfrute. Nós precisamos desfrutar. Nós precisamos ser santos no nosso procedimento, mas não baseado em algo exterior, mas realmente numa vida interior, algo que vem de Deus. Ele nos deu a sua vida. Ó Senhor Jesus, Cristo veio para ser para nós um modelo de ser humano. Ele veio como homem, um homem que estava totalmente voltado para a vida de Deus. As pessoas hoje, quando olham para Cristo, veem só os milagres, os sinais, mas tem muito mais coisas. À medida que ele ia andando com os discípulos, ele ia ensinando, ele ia falando, chamava os discípulos à parte, explicava o que estava acontecendo. Senhor Jesus, assim como mostrou para nós no início do alimento diário, a gente tem que ver que a palavra está sendo apresentada para nós de maneira honesta e sincera, porque nós estamos procurando ser canais para Deus. Deus vai falar aquilo que Ele precisa, como a gente vai abordar durante a semana ainda. Senhor Jesus, Paulo falou para os Tessalonicenses a questão do corpo, porque eles não poderiam viver com prostituição, entregando o seu corpo para qualquer coisa. Mas o corpo é santo, o corpo foi feito para ser apresentado diante de Deus. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, o nosso corpo é para expressar Deus. As pessoas precisam olhar para nós e ver que tipo de expressão nós temos. A gente viu na semana anterior, na porção que o irmão Ezra compartilhou, no alimento diário, compartilhando ali, eu compartilhei aqui a respeito do irmão que estava lá, começou a ficar doente, começou a ficar apavorado. Não, eu tenho que sair daqui, eu tenho que ir embora, eu tenho que ir para a minha cidade, porque aqui não vai ter recurso, eu vou morrer. O irmão falou, calma, você parece que nem tem Deus. Então o procedimento daquele irmão naquele momento não estava sendo adequado com a vida que estava sendo apresentada a ele. Então hoje, da mesma forma, o Senhor está mostrando para nós, Ele tem uma ordem para nós, Ele tem uma orientação para nós, nós precisamos obedecer. O homem não obedeceu, deixou de lado a ordem de Deus, atendeu ao falar do inimigo, foi derrotado e entrou o pecado, entrou a natureza satânica em nós. A Bíblia fala que em Satanás nunca houve a verdade. A verdade é Deus, só Deus é a verdade. Ó Senhor Jesus. Então a gente tem que perceber que o Senhor Ele quer nos dar um viver vivo, um viver verdadeiro, e tudo isso nós vamos realizar diante dEle. Mas como Ele falou, com um procedimento da nossa maneira de viver e agradar a Deus. Senhor Jesus, buscando ser santos, buscando um viver de santificação diante de Deus. Não é o nosso padrão de santificação, não é o nosso jeito, Senhor Jesus, mas o jeito de Deus. Por isso que Ele encorajou aqui os Tessalonicenses, vocês efetivamente já estão fazendo, mas continuem progredindo cada vez mais. Tem que haver uma continuidade. A palavra de Deus ela é ativa, ela é contínua, Senhor Jesus. E é isso que vai nos sustentar, a palavra de Deus operando em nós, o operar da fé, ó Senhor Jesus. E como a gente está vendo no tema geral desse volume 2, a vinda de Cristo é certa. Na volta dele, Ele vai olhar para nós, Senhor Jesus, e vai ver se nós conseguimos viver de acordo com o que Ele agradava ou não. Se nós conseguimos dar os passos necessários que Ele estabeleceu ou não. Que realmente, no viver hoje, a gente vai se preparando, porque o Senhor tem algo para nós, e que a gente realmente veja nesse preparar de Deus algo muito sério. Que a gente vá diante dele, Senhor Jesus, que a gente possa cumprir os seus requisitos e então viver santificado, Senhor Jesus, não exteriormente, repito novamente, mas realmente viver em santificação, porque nós estamos vivendo baseado numa vida interior, baseado em viver na presença de Deus a todo tempo,
Não posso só pegar instruções de Deus e sair da sua presença, mas eu preciso valorizar, permanecer na presença de Deus. Como eu já compartilhei, né? É você ser orientado pelo GPS, mas com o GPS ligado a cada momento. Ah, mas já conheço o caminho. Mas vai com ele ligado, não desliga. Né? Deixe que ele vá falando com você a cada passo, a cada momento, vá confirmando. É isso que a gente precisa. Permanecer diante de Deus para a cada passo, a cada situação a gente continuar sendo orientado pelo Senhor. Ó Senhor Jesus, para a gente poder estar claro de tudo que está acontecendo, né? E estar claro de tudo aquilo que o Senhor quer nos direcionar. Esse sim é um procedimento santo, um procedimento único, porque tem Deus como base. Ó Senhor Jesus, e não a nossa opinião sobre Deus. Que realmente a gente se encoraje e vá diante dele e viva diante dele a todo momento. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.